capítulo de número 1. Para você achar, Ageu, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura do capítulo todo, ele é pequeno. Está dizendo assim, vamos lá. No segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto esta casa está destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, mas têm colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte e tragam madeira. Construam a minha casa, para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei, com um sopro. E por que eu fiz? Declara o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que ainda está destruída, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais na terra, que a terra produz, bem como os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o Deus, enviou. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor despertou o ânimo de Zorobabel, filho de Sealtiel, e governador de Judá, e de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, de todo o remanescente do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do sexto mês, do segundo ano do reinado de Dário. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, eu sei que a sua palavra é viva e o Senhor fala conosco de maneira preciosa, profunda. Que a sua palavra seja como, ó Deus, um martelo que despedaça pedra no nosso coração, seja como uma flecha atingindo o alvo. Que a sua palavra nos edifique, nos abençoe, nos prepare para esta semana. Que o Senhor nos ajude a ter as motivações corrigidas, que o Senhor nos ajude a ter fé, ajuda-nos a ter maturidade. Abençoa-nos, ó Deus, para que nós tenhamos disciplina para viver a fé verdadeira. O nosso pedido é que toda a nossa caminhada cristã, Senhor Deus, seja composta de coerência, de firmeza bíblica e não, Senhor Deus, de passos capengas. Nós não queremos andar tropeçando todos os dias, nós queremos andar como a sua palavra diz, de fé em fé, de glória em glória, de passo em passo, para que assim, em todas as coisas, o Senhor seja glorificado. Muito obrigado por tudo, e assim nós pedimos, fala conosco nesse dia de hoje, no nome de Jesus. Amém. Amém? Pessoal, Ageu foi um profeta de Deus que tinha uma palavra, teve uma palavra forte, contundente. Esse é o segundo menor livro do Antigo Testamento. Então é um livro que, sim, é pouco conhecido, né, mas traz uma mensagem muito preciosa para os judeus. Lembrando que aqui essa mensagem foi direcionada aos judeus. Mas deixa eu te dizer uma coisa,
toda a Bíblia ela serve para a igreja, não é só o Novo Testamento. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas, por não terem conhecimento, elas fazem uma separação errada de Antigo Testamento, como se existisse um Deus que fazia de uma forma antes, e no Novo Testamento, na nossa época, a época dos apóstolos, Deus fizesse outra. Não é assim. E eu não vou dar uma aula de como se faz isso, né? Mas é muito importante que cada texto bíblico que você leia, você procure entender realmente o que aquilo ali está dizendo. Por exemplo, eu não vou enganar você dizendo uma coisa que o texto não está dizendo. Agora, presta atenção, a maioria das pessoas que abrem um texto como esse que eu abri, que fala, por exemplo, do templo do Senhor, quando vai pregar para a igreja, vai falar que o templo do Senhor é algum lugar que nós estamos aqui reunidos, né? E isso aqui não é o templo do Senhor, isso aqui é o nosso local de reunião, é a igreja. Mas se a gente for falar, a verdade o templo do Senhor trago para nós é o quê? Nós somos o templo de Deus, então a minha vida e a sua, né, ela é algo precioso para Deus, um lugar que Deus quer trabalhar, e a obra de Deus, que é o ID, pregar o Evangelho, também faz parte desse templo de Deus que o Senhor quer que a gente, né, edifique ele. Então, essa é a diferença. Nós não estamos falando sobre a construção de um templo como os judeus fizeram, que foi a construção literal de um templo, né, arquitetônico muito lindo, muito belo, cheio de coisas preciosas e tudo mais. Então, não é isso. Então, o grande problema é esse, é a falta de entendimento do que deve se conectar com a nossa vida nos dias de hoje. Então, dizendo isso, eu quero que você entenda que sempre que você abrir o Antigo Testamento e você não entender a passagem, você pode contar comigo, manda uma mensagem para mim, deixa eu te ajudar nisso. Às vezes a gente perde tempo, porque a gente às vezes tem medo de incomodar, às vezes a gente não quer isso, aquilo, mas eu quero deixar vocês que estão aqui com liberdade de conversar comigo, aqui na igreja, no WhatsApp, me chame para a gente conversar sobre Bíblia, para a gente orar junto, tá bom? Você tem uma pessoa para te auxiliar, então eu sou um pastor para isso, tá? Para te auxiliar, para te ajudar, para te orientar, para cuidar de você na sua vida espiritual. Sinta-se, então, certo, com essa liberdade. Você não está me atrapalhando quando você faz isso. Tá? A coisa que eu mais me sinto mal é quando alguém chega em mim e diz: pastor, desculpa te incomodar, mas eu queria que a gente orasse. Por favor, não faça isso, não fale isso. Eu estou aqui para isso. Estou aqui para a gente fazer isso, para a gente orar, para a gente aprender e falar sobre o Senhor. Tá bom? Bom, dito isso, o profeta Ageu, ele traz uma palavra que tem uma aplicação para nós nos dias de hoje. Só para contextualizar, para a gente entender, o profeta Ageu viveu numa época pós-exílio, que foi uma época em que o povo de Israel ficou 70 anos escravizados. E 70 anos escravizados, eles, numa reta final, eles começaram a orar muito a Deus, pedindo perdão pelos pecados. Eles precisaram ficar 70 anos sofrendo para se arrepender dos pecados que eles cometiam, que era idolatria, porque eles gostavam de servir um monte de Deus. Né? Eles adoravam, por exemplo, Baal, que era um deus que eles chamavam de deus da fertilidade, que era como se fosse o deus protetor, marido. Eles adoravam Astarote, que diziam que era, né, a esposa de Baal. Eles adoravam vários deuses. E aí foi por isso que Deus permitiu que eles fossem para o cativeiro. Porque por meio dessa dor, dessa opressão, Deus queria tirar do coração deles a idolatria. Por aí você já vê uma forma que Deus trabalha, né? Se Deus precisar nos pressionar para arrancar de nosso coração uma idolatria, Ele vai pressionar. Aí você vai dizer: eu não quero essa pressão. Olha, se Deus estiver te pressionando, você tem que agradecer por isso. Porque a Bíblia diz que quem Deus largou, Ele não pressiona mais. Porque Ele não chama de filho, Ele já tornou essa pessoa um bastardo. Essa pessoa faz o que quer e ela está livre para, entendeu? Não ter mais a sua consciência sendo pega, sendo acusada, por assim dizer.
Então, o nosso Deus, ele permite essas coisas para o nosso benefício, por nosso benefício. E foi 70 anos, e aí, então, eles foram libertos e eles voltaram para Jerusalém, certo? E o que acontece? Quando eles voltaram para Jerusalém, eles voltaram sem ter idolatria por outros deuses. O negócio deles era Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro. Só que na terra de Jerusalém, que estava destruída, eles chegaram lá, e eles chegaram também com condições materiais para reconstruir tudo, reconstruir as suas casas, mas principalmente um muro que ia proteger eles, a cidade era fortificada, e o templo de adoração. E os judeus sempre tiveram um templo de adoração, onde todos eles iam para adorar o Senhor. Mas quando eles voltaram para Jerusalém, cada um voltou para si mesmo e cada um foi construir a sua própria casa. A ponto de as coisas que envolviam, né, as questões espirituais terem ficado de lado. Então acontece que quando Deus os abençoou, eles deixaram as coisas espirituais em segundo lugar e começaram, né, a buscar os seus próprios interesses. Isso costuma acontecer com a gente, isso é uma coisa muito ruim, porque isso nos atrapalha de continuar vivendo essa graça que Deus liberou, que no caso foi a graça dessa libertação que o Senhor nos dá, entende? Por exemplo, eu fico muito feliz de quem veio ontem no Conto de Casais e está aqui hoje, porque é difícil. Geralmente a pessoa vem na igreja no sábado, para que ir domingo? Mas está aqui. Isso é um bom sinal na vida espiritual. Significa que a igreja não é pesada para a pessoa simplesmente vai porque sabe que ali é um ambiente para a glória de Deus. A gente nunca demora aqui, é sempre uma coisa bem dinâmica, a gente faz para Jesus, aqui não tem conversa fiada, não vai ter ninguém aqui falando muita coisa, você sabe como funciona aqui. Então, a pessoa vem com alegria, isso é muito bom. Então, significa o quê? Significa saúde espiritual. Então, Ageu, ele foi levantado por Deus porque, inclusive, os dois homens mais importantes, que eram o líder civil e o líder religioso, eles estavam desviados desse caminho de o quê? De procurar fortalecer os muros e, principalmente, a reconstrução do templo. No caso, o líder civil chamava Zorobabel, que significa nascido em Babel, e o outro chamava Josué. Não é aquele Josué que andou com Moisés, tá? Que foi lá o sucessor de Moisés. É outro Josué, que é sumo sacerdote, que era um homem, então, que cuidava do templo. Então, tanto Zorobabel quanto Josué não estavam importando, eles não estavam levando o povo a fazer o que tinha que ser feito, que a primeira coisa era essa. Sabe, Deus libertou eles esperando que a primeira coisa que eles fizessem era entrar dentro de Jerusalém de volta, construir o templo e fazer as muralhas, sabe? É aquela velha máxima que às vezes a gente faz diante de Deus, que a gente diz: Senhor, se o Senhor me abençoar nessa questão, nessa causa, nessa situação, né, eu vou ofertar isso aqui, ou vou abençoar essa instituição aqui, eu vou ajudar esse tanto de famílias carentes aqui. Geralmente, quando a gente está em aperto, a gente recorre a Deus e a gente usa esse tipo de oração, né? Não acho errado. Eu acho errado o que acontece depois, porque a maioria não faz o que falou que ia fazer, né? Porque quando sai do aperto e entra, né, algum tipo de bênção, seja material ou qualquer coisa nesse sentido, as pessoas geralmente se esquecem do que elas falaram que ia fazer e não fazem. Esse foi o problema aqui de Israel. Então, no verso 1, fala justamente sobre isso, da volta deles da escravidão, que Deus os livrou da escravidão e eles não se importaram, então, com a pregação, né, no primeiro momento de Ageu, nem com a reconstrução do templo. Você viu, então, que no verso 2 deixa bem claro que eles deixam as coisas de Deus em segundo plano. E no verso 4, você vai perceber que eles estavam prontos para gastar tudo que eles tinham consigo mesmo e nada com Deus. O verso 4 diz aí, coloca na tela por gentileza, se tiver como. Eu releio ele aqui. Verso 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto essa casa continua destruída?
Então eles se preocupavam só com eles mesmos. Deixa eu contar uma coisa que uma vez aconteceu comigo. Existem alguns momentos que parece que Deus ele nos confronta de uma maneira mais íntima para que a gente perceba as nossas incoerências, as nossas hipocrisias. Eu lembro que quando eu casei com a Angélica, a gente foi numa loja de móveis, a gente não tinha as coisas ainda, e a gente queria comprar um rack para colocar a televisão, né? Isso ali foi no final de 2012, comecinho de 2013. Aí a gente foi numa loja até aqui perto e tinha um rack lá, dentro das nossas condições, ele custava, acho que era R$295. E a gente falou, esse aqui que a gente vai ter condição, que a gente vai comprar. Só que tinha um rack lá que era muito bonito, só que ele na época lá, R$950. Era totalmente irreal para nós. Falar, comprar um rack por esse valor, há 11 anos atrás, R$1.000 era muito dinheiro, né? Só que assim, era maravilhoso, ficou um sonho meu e da Angélica, que aquilo, tudo bem, a gente foi embora. Beleza. Aí foi bem nessa época que nós estávamos descendo para a igreja, que a gente saiu, que a gente começou a fazer ali as reuniões primeiro na casa de uma irmã, uma Tatiana, depois a gente foi para cima de um posto, e depois a gente foi aqui para 64, no Jardim América, a primeira sala que a igreja teve para fazer os cultos. E para fazer os cultos, algumas coisas a gente foi recebendo, igual eu lembro até hoje do William. O William fez o púlpito, ele doou o púlpito para nós. Eu lembro de outra irmã que doou a porta de correr. E assim, várias pessoas ajudaram com muita coisa, com as cadeiras, e tudo mais. E aí eu lembro nessa época que a sala era bem pequena, ela precisava de ar-condicionado. E ar-condicionado nessa época era bem mais caro do que hoje em dia. E eu lembro até hoje, eu tinha um dinheirinho guardado na poupança, E a igreja não tinha ar-condicionado. E todo mundo que estava na igreja, que eram poucas pessoas, já tinha ajudado. Eu falei, meu Deus, como é que vai acontecer isso? E assim, eu orando, eu fui confrontado pelo Espírito de Deus. Falou comigo, por que você não compra? Eu falei, meu Deus, mas agora que eu estou fazendo as coisas lá em casa, que a gente está pensando em comprar uma coisinha melhor, comprar um rack, pensando em tirar da poupança para comprar. E o Senhor me confrontou com isso. E aí eu peguei esse dinheiro, e eu lembro até hoje, que foi nas Casas Bahias, ali no alto da 85, e aí a gente foi lá, e eu lembro até hoje, eram 2 ar-condicionados, cada ar-condicionado era R$1.800. Era um dinheiro alto, em 2013. E aí eu fui lá, peguei 2 ar-condicionados, e passei o cartão. Falei, não, Jesus, é o que eu vou fazer. E eu fiz isso. Eu lembro que, para mim, isso foi libertador. Sabe? No momento, era como se estivesse arrancando um pedaço de mim. Sabe? Era como se algo do meu próprio corpo estivesse sendo tirado. Mas só que eu vi que eu tinha que fazer isso. Porque era isso que Deus queria naquele momento. Eu precisava fazer. Como que só as pessoas à minha volta fazem e eu não vou fazer nada? Eu vou deixar todo mundo fazer, vou pregar sobre isso e eu não vou fazer nada? Então, assim, não dá. E eu lembro que eu fiz isso e foi libertador, porque pouco tempo depois a vida vai passando e você vai. E a gente conseguiu depois ter esse hack, sabe? Pouquíssimo tempo depois, Deus abençoou uma pessoa que quis abençoar a gente, porque a gente casou e aí a gente ganhou muita coisa. Deu tudo certo, foi uma bênção. Então, assim, nós temos muito medo, sabe, de gastar. Quando eu digo gastar, não estou falando só aqui com a igreja, não. A gente tem muito medo de gastar com coisas que não tem retorno, sabe? Que não tem retorno financeiro, que não é um investimento. A gente tem muito receio desse dinheiro ir embora, porque ele não vai voltar. Quando você escolhe, por exemplo, igual a gente fez aqui, alguns dias atrás, comprar 30 cestas básicas para ir doar num lugar lá, tal. No dia eu não podia, que eu estava machucado, mas e que o pessoal que foi lá, sabe, pregar e doar. A gente mal conhecia as pessoas, mas a gente fez isso. É difícil, porque você está tirando muita coisa que você trabalhou para conquistar, dinheiro, e tudo mais. A gente vai lá, prega e doa, sabe? É isso que a gente precisa entender. Pessoal, olha, se vocês perguntassem de alguma forma, o que eu acho, ou qual o texto bíblico mais importante
que resumiria toda a Escritura, esse texto seria os 2 mandamentos que Jesus disse, quando ele resumiu os 10. Ele disse que o maior mandamento é: ame a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Então Jesus disse que amar a Deus em primeiro lugar é o centro da vida. Quando você ama Deus em primeiro lugar, o resto da sua vida, né, está posicionado para ser abençoado, certo? E isso se torna... Um momento. E isso se torna algo assim, essas demais bênçãos na nossa vida se tornam coisas que fluem de maneira espontânea. São coisas que, inclusive, a gente começa a perder o medo e a ansiedade de ficar orando sempre: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Simplesmente a gente ama a Deus e vai seguindo Ele, e as coisas vão acontecendo naturalmente. Então, assim, o segredo de se perder a ansiedade e as preocupações é buscar ter esse amor por Deus. E buscar ter esse amor por Deus é priorizar o Senhor. Deixa eu dar outro exemplo de como a gente pode priorizar o Senhor. Veja bem, talvez o seu problema nesse momento seja a falta de disciplina para conseguir ler toda a Escritura. Talvez você tenha esse desejo. Eu acho que todo cristão sonha um dia falar, né? Poxa, eu já li toda a Bíblia. Só que parece difícil, né? É grande, 66 livros e tudo mais. Só que se eu mostrar para você que, por exemplo, que você pode comprar hoje em dia alguns recursos, né? Alguns aplicativos que podem te ajudar a ter essa disciplina para você conseguir ler a Bíblia em um ano. Você está pronto para investir, por exemplo, numa coisa dessa? É importante, só que às vezes a gente não investe. Por exemplo, às vezes o que a gente mais quer é que Deus nos abençoe como mãe, como pai. A pergunta é: quanto você já gastou para aprender mais sobre isso? Você já comprou quantos livros e leu sobre como ser um pai melhor, uma mãe melhor? Você já fez algum curso sobre isso? O que você investiu nisso que você disse que quer? Está entendendo? Às vezes o que a gente diz que quer, a gente não quer, não. Às vezes a gente é incoerente porque a nossa ação ela não condiz com as nossas palavras, certo? Eu sempre orei a Jesus e disse: Senhor Jesus, eu quero ser o melhor pregador que eu puder ser. Então eu faço cursos que na verdade são coisas que nem vou aplicar aqui diretamente. Como, por exemplo, fazer curso de grego, fazer curso de arqueologia, não, mas eu quero me tornar um pregador cada vez melhor, ter essa base, ter essa capacitação. Então, eu vou investir nisso, entende? Então, se você, de fato, quer que Deus esteja em primeiro lugar, se você o ama em primeiro lugar, você vai andar nessa direção. Você não vai ter medo de o quê? De investir na sua vida, né, espiritual. Vir na igreja 2 vezes por semana não é demais, gente. É muito pouco. Eu já fiz as contas, certo? Você, na verdade, vai gastar pouquíssimo tempo se a gente fosse fazer um cálculo, né, dos 7 dias da semana, 1h30 cada culto, 3 horas. Isso é muito pouco. São 168 horas por semana. 3 horas aqui. Se você quiser tirar o tempo que você vai e volta para sua casa, tá bom. Tira mais 1 hora, tá? Gente, se você gastar 5 horas por semana, se você gastar 1 hora, né, para ir e voltar em cada culto, 5 horas de 168 é muito pouco, né? E então, assim, a gente precisa pensar sobre isso. É isso que a Gil estava falando. Se você for olhar no verso de número 6, que está escrito assim, se puder, põe na tela, por favor. Vocês têm plantado muito, mas têm colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe um salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Deus, quando Ele não está em primeiro lugar, no nosso coração é sempre muito insatisfeito, certo? A insatisfação crônica, ela é fruto de um coração que não tem Deus. Deus, quando está em primeiro lugar, a Bíblia diz que Ele faz de dentro de nós fluir uma fonte de águas vivas, certo? E esse fluir significa algo constante, certo? A insatisfação não te domina, porque na verdade há sempre novidade de vida quando a gente anda com Deus, como está escrito em Lamentações 3, né?
As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de nós não sermos consumidos. Essas coisas de Deus, elas vão sempre se renovando. Paulo falou, o seu exterior, ele pode ser desgastado a cada dia, porque a idade vai passando, mas o seu interior é renovado todos os dias por Deus. A gente não pode perder isso de vista. Então, muitas vezes a gente trabalha muito e o quê? Desfruta pouco. Muitas vezes cai tudo dentro de uma sacola furada, como está dizendo o texto sagrado. Justamente por isso. Porque quando Deus não está em primeiro lugar, as nossas prioridades, elas são todas tortas e a gente acaba colocando, então, né, o nosso esforço, o nosso trabalho, o nosso salário em lugares que, né, não trazem nenhum tipo de benefício para nós. A gente precisa pensar sobre isso, então. Este povo, eles estavam trabalhando, mas era pouco que eles recebiam, justamente porque Deus estava em segundo lugar. O verso 8 deixa claro que a solução é colocar Deus em primeiro lugar. Se você puder olhar aí, tem o verso 8. O verso 8 vai dizer o seguinte para nós. Verso 8. Subam ao monte e tragam madeira, construam a minha casa para que eu me alegre e nela eu seja glorificado. Veja bem, o Senhor Deus, por meio do profeta, está chamando o povo e dizendo, voltem a olhar para mim. Qual era a forma prática deles olharem para Deus? Reconstruir o templo. Porque é muito fácil a gente somente entrar em oração e falar que ama Deus, que vai fazer isso aqui. Mas de forma prática, como é que você ama o Senhor? De forma prática, como é que eu sei que eu estou colocando Deus em primeiro lugar? É meu tempo de leitura bíblica, é meu tempo de oração, é meu tempo de vida na igreja, é o meu tempo de pôr a palavra na prática. Isso prova que eu realmente amo Deus, o Deus que eu estou falando. Então a Gil é muito clara em falar sobre isso. No verso 9 ao 11, e a gente aqui já vai para a reta final da mensagem, você vê que Deus, ele travou os céus justamente por causa dessa prioridade invertida, né? Isso mostra que o Senhor Deus, sim, Ele pode muitas vezes travar o céu porque Ele nos ama. Ele não trava o céu porque Ele está fazendo uma barganha conosco. É muito mais do que isso. Deus, na verdade, quer nos ensinar que Ele é maior do que tudo e que viver Ele em primeiro lugar vai fazer bem para nós. Certo? Deus nos ama tanto que Ele permite situações como essas para que a gente aprenda a entender que Ele é maior que tudo, que a bênção é maior que o abençoador, certo? Que o doador é maior do que o presente. Então Ele faz isso. Olha como é que Ele trava o céu aí, verso número 9 ao 11. Olha o que está escrito. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso, declara o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa, que ainda está destruída, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e todo o mais da terra, que a terra produz de bem, como os homens e o gado, o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Então, você pode entender uma coisa, se você é um cristão filho de Deus, né, e você começa a se perder no meio da sua trajetória, você pode sim se deparar com um Deus que fecha os céus para te abençoar. Às vezes você não vai entender, mas Ele está fazendo isso para cuidar de você. Então, nem sempre quando o céu se fecha é porque, né, nós estamos sendo amaldiçoados. Às vezes é um sinal do amor de Deus por nós, viu? Então, às vezes o céu se torna de bronze, né, e nesse bronze está escrito, eu amo você. Né? Aprenda a olhar para mim também e me amar, para que eu possa abrir os céus e continuar fazendo tudo que eu faço. Deus ama nós, Ele ama abençoar. Então, a gente só precisa entender isso, que a gente não pode se afastar disso. Por exemplo, quando um marido deixa de amar a sua esposa, sabe? E quando simplesmente o casamento vira uma base de trocas, né? O marido vai lá, por exemplo, o cara vai lá, ele compra as coisas para colocar dentro de casa, a mulher faz o trabalho dela ali, e se torna simplesmente um contrato social, um casamento de aparência. Isso
não vale nada, sabe? Diante de Deus, a gente precisa sempre entender que Deus está sempre olhando a essência do nosso coração. Mas nessa vida a gente aprende muito a entrar no automático, sabe? E viver algumas coisas por mera, sabe, conveniência. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não existe vida com Deus por conveniência. Vida com Deus é algo dinâmico, algo vivo, é algo visceral, entende? Que tem a ver com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com tudo de nós. Então Deus trabalha dessa forma. Então no nosso relacionamento com Deus a gente vai rir, vai chorar, vai ter paz, vai ter angústia, e tudo isso vai acontecer, porque é um relacionamento de verdade, né? Não é um relacionamento robótico quando a gente programa as coisas para serem como a gente quer. Não, nós estamos num relacionamento com Deus. Então, se Deus fechou os céus, foi porque Ele te ama e Ele quer que você volte a olhar para Ele. Por último aqui, o verso de número do 11 ao 15, você vai ver que por causa dessa palavra de Ageu, as lideranças se arrependeram. Tanto Zorobabel, que era o líder civil, como o líder religioso, que era Josué, se arrependeram. E começaram a se voltar, então, para o quê? Para as coisas de Deus, e foram construir o templo do Senhor. Eles se arrependeram, o que aconteceu? Houve arrependimento de todo o povo, certo? O nosso arrependimento e o nosso colocar Cristo em primeiro lugar pode afetar muita gente positivamente, muita mesmo. Pessoas, às vezes, que não só dentro da sua casa, às vezes do seu trabalho, ou parentes mais distantes, quando Cristo está centralizado, isso pode afetar diretamente, sabe, pessoas. Foi o que aconteceu. Esses líderes, o que? Eles colocaram Deus na frente, como o profeta estava profetizando. E toda a nação voltou a colocar. Então eles pararam de olhar só para a casa deles e começaram a olhar para o templo. E assim eles foram fazer. Então houve arrependimento. E nesse arrependimento, você vê que imediatamente Deus começou a abençoar. Vamos fazer essa pequena leitura aí. Verso número 11, 12. Zorobabel, filho de Selatiel, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor despertou o ânimo de Zorobabel, filho de Selatiel, e o governador de Judá, e também de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e de todos os remanescentes do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, do 24º dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário. Então eles se voltaram para as coisas do Senhor. E hoje, o nosso convite para que a gente faça essa oração antes da ceia é: Senhor, me ajude a estar na posição que o Senhor quer. Que as minhas prioridades sejam as do Senhor. Então, a gente sabe, mas parece que é difícil botar na prática, mas é Deus em primeiro lugar. Né? Você precisa se amar para que você consiga amar o próximo. Então, é Deus, é você colocando, né, a sua vida em ordem. É a sua esposa ou o seu marido, a sua família, certo? Aí vem o seu trabalho e a sua igreja, e a sua vida no geral. Então a gente precisa, né, viver isso e voltar a fazer isso. Nós vamos fazer essa oração. Eu vou contar isso a título de sair lá da onde a gente estava, né, ali no Nova Suíça, para vir para cá. E o que acontece? Nós, no caso eu e a Angélica, a gente teve que abdicar de muita coisa, certo? Para vir para cá, muita coisa mesmo. Porque a gente teve que investir de coisas que nós tínhamos, porque não dava para vir. E a gente precisava sair de lá, não dava mais. Não tinha como colocar as crianças lá. Não tinha uma casa que a gente alugava lá, e era um caos, um cheiro de mofo, uma anarquia lá. Não tinha como mudar aquilo, né? E era pequeno, me disse, a gente precisa fazer alguma coisa. Então a gente realmente escolheu se espremer, porque não é fácil. Igual,
A maioria sabe, a gente mora aqui atrás, no fundo, né? Não é fácil isso. Tem muitos pastores que moram no fundo da igreja e eles sabem, né, que não é fácil. Porque você está realmente abdicando da sua vida para fazer a obra de Deus, né? Você está ali à disposição daquilo. E a gente veio para cá e muita coisa a gente teve que fazer, né? A ponto, só para você ter uma ideia, isso aqui não é para você ficar com dó da gente não, que a gente está bem. Mas, por exemplo, a gente não tem um guarda-roupa. Porque em vez de colocar um guarda-roupa, por exemplo, a gente escolheu pagar para fazer isso aqui. Que era uma anarquia aqui. A gente foi, mandou botar o gesso atrás, fazer essa pintura, ficou mais de R$1.000. Ah, mas não precisa. Precisa! A gente quer que as coisas fiquem cada vez melhores, a gente quer melhorar cada vez mais. Tudo que for possível para que mais pessoas possam vir para cá, a gente quer fazer. Então, essas coisas, elas exigem renúncia, certo? E é o que eu quero dizer para você. Às vezes você vai colocar Deus em primeiro lugar, você vai ter que renunciar a algumas coisas na sua família, no seu trabalho. Tem certos tipos de trabalho que não dá mais. Se você crê no Senhor, tem certas coisas que você vai ter que abandonar. Não é? Eu já contei uma vez uma mulher que trabalhava numa casa de show, stripper, e ela converteu, falou, posso continuar trabalhando? Eu falei, não pode, o seu trabalho ofende o caráter de Cristo, isso nem pode ser chamado de trabalho, você precisa sair, como é que eu sustento meus filhos? O Senhor proverá, como o Senhor disse para Abraão, não é? Leva seu filho e sacrifica. Mas Deus, como isso vai acontecer? O menino perguntou a Isaac, Senhor, mas meu pai e o cordeiro, cadê? O Senhor proverá. Né? E o Senhor, Deus, ele provê mesmo, porque ele é Jeová Jireh, como diz a palavra. Então eu quero te dizer uma coisa, Deus na frente exige sacrifício, exige renúncia. É como Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas isso é a melhor coisa que você pode fazer. E quando você for fazer isso, a paz que vem sobre o seu coração e a alegria que vem sobre o seu coração, ela não pode ser comprada de outra forma. Não dá. Você pode ter tudo nessa vida, tudo, para fazer o que você quiser. Isso não te dá a paz e a alegria que Deus coloca no seu coração quando você está fazendo coisas para a glória dele. Eu encerro, então, só dizendo isso. A Bíblia diz que a paz de Deus excede todo o entendimento, não é? O que é exceder todo o entendimento? Viver essa paz no coração, ela é uma coisa que você não vai entender. Ela está em você acima da sua razão, acima da sua forma de entender, entendeu? De compreender. A paz excede o entendimento, está além da sua forma de entender como ela entrou, porque ela vem de Deus. Deus põe isso. Então, esse é o segredo de toda a vida. Você está, então, hoje na sua mão com uma pedra muito preciosa. Agora, você escolhe o que você vai fazer. Se você tratar como brita, você joga em qualquer lugar. Se você tratar ela como ouro, você vai colocar ela para ser lapidada. Você pode se colocar de pé, por favor, para a gente orar? Espero que você trate essa pedra, que é essa palavra de hoje, da forma mais... Eu sei que não é fácil para nenhum de nós viver